Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Agora eu já posso começar a falar isso com mais autoridade, né? Porque os 10 primeiros dias a proposta era fazer live para mim mesmo, né? Para praticar aqui, para estar aqui. Ontem já começou a chegar um pouquinho de gente e para mim foi um grande orgulho ali ontem poder falar com um pouco de gente presente aqui, né, na live. Então começa a fazer mais sentido essa coisa de me avisem aí através dos comentários. Na verdade antes era só uma prática e agora é um pedido mesmo para ver se as coisas estão tudo ok. E assim a gente vai indo. Então chegamos finalmente à nossa live número 13. São 13 dias diretamente seguidos aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento pessoal, todo dia trazendo um tema, né? Foi agora que começou a ser um pouco mais revelado e difundido ali essa questão do Instagram, né? Que eu comecei a compartilhar com as pessoas. Foi legal ontem poder receber o carinho de muita gente, né? Que teve a oportunidade de assistir um pouco dos conteúdos e dar um retorno assim, né? De forma positiva, não que somente os retornos de forma positiva importam, né? Eu acredito que um profissional ou uma pessoa, ela só cresce realmente na vida quando ela também está atento àquilo que talvez possa ser melhorado, aquilo que tem a possibilidade de ser evoluído, né? Afinal, estamos nessa vida, estamos nessa experiência para seguir sempre evoluindo, né? Essa eu acredito ser um dos grandes pilares que traz sentido à vida, que é o servir ao ideal, que está muito ligado à evolução, que está muito ligado ao nosso crescimento, que ontem era uma das necessidades que a gente falava, né? Uma das necessidades humanas essenciais, essa mais para o lado espiritual, que é o crescimento, e junto do crescimento a gente consegue contribuir mais, né? Então, obrigado a todos que ontem, de certa forma, demonstraram o seu carinho, que trouxeram alguma palavra de apoio. Isso também ajuda a me motivar, né? Não é o meu norte, como eu falei ontem, né? Eu acho que não deve estar aí as nossas motivações, né? Mas com certeza isso também ajuda muito para que a gente consiga continuar fazendo o trabalho e alterando, corrigindo aquilo que pode ser que não esteja ainda muito legal ou que pode ser evoluído. Então, dito isso, vamos então dar início ao tema aqui da nossa live número 13, né? Hoje eu vou começar essa live compartilhando uma frase. Eu particularmente não sou muito um cara que gosta muito daquela coisa das frases sendo utilizadas de uma forma meio clichê, né? Aquela coisa a frase do para-choque de caminhão, né? Aquela famosa frase do para-choque de caminhão. Eu vejo aqui que tá bom, gente, eu vou assumir, tá? Eu sei que é um ranço meu, eu sei que é uma coisa minha, uma rabugentice minha, talvez, essa implicância às vezes com essa coisa do desenvolvimento humano na internet, o marketing, né, digital, né? Eu não posso, obviamente, generalizar e dizer que é tudo, mas a minha percepção é que nos últimos tempos muita coisa começou a ser banalizada, né? Indo para aquela coisa da autoajuda, que, se a gente for ver dentro da raiz da palavra, não tem esse mal, mas a forma como tem sido significado, eu acho que causa muita confusão, causa muito desentendimento, né, por parte das pessoas, e principalmente distorção sobre o que é verdadeiramente algumas das ferramentas do desenvolvimento pessoal, né? E a gente pode ver muito inserido dentro desse contexto a coisa das frases, né? As frases prontas, né? O clichê aquele, né? Agora, eu acredito também, por outro lado, né? Talvez paradoxalmente, eu acredito também que muitas vezes dentro de frases, ou seja, somente dentro da nossa comunicação ou das nossas experiências, daquilo que a gente está vivendo, que é possível ter algum tipo de impacto que cause alguma alteração, né? Ora, todas as vezes em que eu tive algum tipo de evolução ou algum tipo de mudança foi porque existia algum tipo de elemento de comunicação ali dentro daquele contexto, né? E às vezes a comunicação é a que vem das pessoas para nós, ou às vezes é um compartilhamento de um conhecimento, ou às vezes, por que não, uma frase que pode estar inserida num texto, num livro que tu olha e, poxa, isso faz sentido para mim, e isso pode ser muito aplicado, né, praticamente
dentro da nossa vida, né? E hoje, então, eu resolvi trazer aqui para vocês, deixa eu pegar aqui minha água, e vou compartilhar com vocês aqui uma frase que é de um livro, de um autor que até pouco tempo atrás vivia aqui na cidade de Porto Alegre. Ele não é um cara tão conhecido assim, mas é um cara que eu gostava muito de acompanhar o conteúdo dele. Ele ficou muito famoso na internet por um vídeo lá chamado Envelhecendo em 1 Minuto, e fora outros vídeos que ele tem no canal do YouTube dele. Ele se chama Flávio Siqueira, ele é escritor também de alguns livros e ele era radialista. E por fim ele até estava morando aqui em Porto Alegre. Falei com ele agora no mês passado, ele tinha retornado lá para a cidade de origem dele, que era lá em São Paulo. Mas vamos ao ponto. O que essa frase diz nesse livro do Flávio Siqueira, o livro que era O Menino que Anseia pelo Céu? A frase, ela dizia exatamente o seguinte: jamais existirão explicações satisfatórias enquanto a visão do todo for somente parcial. Eu vou repetir porque ela é uma frase muito longa, mas é importante a repetição para que, ao repetir, você possa ligar os pontos e ter uma compreensão maior sobre essa frase. Então vamos lá. Jamais existirão explicações satisfatórias enquanto a nossa visão do todo for somente parcial. Desculpa aí, Flávio, se eu troquei uma palavra ou outra, mas o importante é a mensagem que vem por trás dessa frase, né? Ora, o que essa frase está querendo nos transmitir, como que a gente pode se conectar com ela, né? Quantas e quantas vezes a gente não se pega ou não vê, se vê por aí, ou vê outras pessoas também, numa busca incessante por respostas que possivelmente jamais serão dadas, jamais serão alcançadas, ou pelo menos a gente pode dizer que aqui na nossa vida material, aqui na nossa vida terrestre, elas jamais serão alcançadas. Ah, você está falando aqui na vida terrestre, então significa que tu acredita que existe outra vida? Isso pouco importa, meu. Pouco importa o que eu acredito sobre se vai ter vida após a morte ou se não vai ter. Não é isso a questão, tá? Eu só estou exemplificando porque de repente a pessoa pode olhar, mas eu não tenho essa resposta aqui, mas eu vou ter depois. Ok, mas eu estou falando daqui, tá? Da nossa vida terrestre, tá? A nossa vida aqui humana, né? Nossa experiência como ser humano, né? Quantas vezes a gente não se pega em neuroses querendo encontrar respostas que não serão dadas? Ora, meu Deus do céu, como é que eu posso afirmar que essas respostas não serão dadas, né? A filosofia é um tema que já existe há milênios, né? Que começou lá na época dos pré-socráticos e depois veio ali com o Sócrates, Platão, Aristóteles, e desde aquela época eles, que eram grandes sábios, já faziam esses tipos de perguntas que ainda permeiam as nossas vidas, né? E que até hoje, de certa forma, não foram respondidas de forma satisfatória, senão o tema se daria por encerrado. Só que hoje a gente ainda vê, incrivelmente vê, e é por isso que eu vivo dizendo aqui, poxa, a gente precisa, de certa forma, levar o desenvolvimento humano com responsabilidade para a vida das pessoas, para que essas coisinhas que já não deveriam mais ser tema, que já não deveriam ser mais uma questão para quem caminha numa vida consciente do que é de fato importante, não seja mais motivos de neuroses, né? Então, estava eu numa conversa, num bate-papo, num atendimento dias atrás, onde a gente estava fazendo um tipo de troca relacionada a isso, né? Vou tomar um pouco de água aqui. E essa troca, ela consistia no seguinte: a pessoa, ela estava com uma certa inquietação relacionada a algumas questões da vida, como por exemplo o tema de religião, né? O que eu devo de fato seguir, né? O que eu devo seguir, e junto disso caminhando um certo tipo de medo, né? E se eu não seguir isso, o que vai ser, o que vai vir depois, né? Será que eu vou ser castigado? Será que se eu não seguir esse tipo de doutrina, esse tipo de religião ou esse tipo de dogma, eu vou acabar, sei lá, indo para aquilo que muitas pessoas chamam de inferno, né? Ou seja,
era uma inquietude, era algo realmente que estava ali, né? Era uma dor, era um tipo de inquietação, era um tipo de questão que estava ali presente de uma forma muito intensa na vida da pessoa, né? E eu costumo dizer que dor nenhuma em qualquer ser humano deve ser menosprezada, né? Qualquer ser humano está ali carregando as suas questões, carregando as suas dores, que para de repente, se uma pessoa ela é um tanto soberba ou ela não tem esse tipo de discernimento, ela olha e acha um exagero da parte da pessoa, né? Como uma criança, às vezes, ela sofre, ela chora, ela esperneia por uma coisa que para ela ali é importante. E um adulto olhando aquilo ali, parece que aquilo ali às vezes não é uma questão, mas em si entender que aquilo ali é uma questão para a pessoa, com base na vida da pessoa, é a única forma de a gente conseguir ter empatia e talvez se colocar no lugar e buscar ajudar essa pessoa, se for assim necessário, né? E naquele momento, então, estávamos ali conversando e aquilo ali era uma questão muito forte. Eu falo era porque eu acredito que depois da nossa conversa, depois da nossa do nosso bate-papo, depois do nosso trabalho, eu acredito que deixou de ser, ou pelo menos a pessoa verbalizou assim para mim, né? Então, vínhamos conversando sobre isso e aí essas questões estavam permeando a vida da pessoa. E aí, essa frase, ela tem um grande poder de cura, né? Ou melhor dizendo, o poder de cura ele não está na frase, obviamente, né? A frase, teve algumas lives atrás que eu falava sobre o domínio de linguagem, né? Quanto a linguagem ela impacta, mas não a mudança ou a alteração ela não está na frase em si, mas sim na forma que eu estou interpretando aquela frase, né? E ali, ao trazer essa frase à tona, a gente pode refletir muito sobre o que ela quer dizer, né? Porque justamente essas buscas por essas respostas, e quando eu falo que são respostas que a gente jamais terá, né? Eu estou falando que nunca existiu alguém dentro da humanidade que pudesse nos dar esse tipo de resposta de uma forma em que o assunto tivesse sido encerrado, porque se assim fosse, o assunto estaria encerrado, tá? E aqui eu não estou entrando aqui no viés religioso da coisa, de repente se a gente entrar por esse viés, pode ser que algumas pessoas vão ter a sua defesa. Não, mas eu sei, essa questão para mim está muito bem respondida por causa disso, disso e aquilo, tudo bem, mas entende que é uma questão que está respondida por uma pessoa individualmente e se fosse assim, essa resposta também estaria respondida para todas as outras, mas continua sendo uma questão que às vezes para um não é, mas pelo que eu percebo para a grande maioria acaba sendo, né? Então, onde é que essa frase acaba nos auxiliando, né? Algumas lives atrás eu falava sobre, aliás, numa live de ontem eu falava sobre uma das necessidades humanas essenciais, que é a necessidade de ter controle, a necessidade de ter certeza, né? Aquela necessidade da segurança. Eu preciso caminhar no mundo sabendo que algumas coisas vão acontecer, ou que pelo menos algumas coisas não vão acontecer. E nessa questão dessa pessoa que eu vinha conversando, ela trazia essa questão do tipo assim, ó, eu preciso caminhar tendo uma certeza de que depois aqui dessa vida eu não vou sofrer nenhum castigo, né? Então, por isso eu preciso ter essa certeza do que é essa verdade, né? Então isso é uma coisa que acaba me inquietando demais. Então eu não sei, e aí ela trazia questões de religião, né? Ela trazia, porque eu já fui de uma religião X, já fui de uma religião Y, e aí então eu não sei, eu não consigo me encontrar, e aquilo ali estava trazendo uma inquietude muito grande para aquela pessoa, né? Ao ponto de ela estar tão imersa nesse tipo de questão, que, como eu falei, acredito eu, não será respondida, pelo menos aqui em vida, que ela parava de prestar atenção no cotidiano, no ordinário, né? Então, eu costumo dizer que essa busca, esse tipo de busca por respostas que talvez não teremos, está muito ligado a uma nossa busca natural por algo extraordinário, né?
A gente está, né, estou generalizando aqui, né, mas na grande maioria estamos numa busca por aquilo que é extraordinário. A gente precisa de respostas elevadas, de respostas para questões que já duram milênios. E aí, se eu tiver aquela resposta que melhor se encaixa na minha vida, aí eu vou viver uma vida mais plena, aí eu vou ter uma vida mais calma. Quando não, quando o movimento, pelo que eu percebo, precisa ser o contrário. A gente precisa ter um foco mais no ordinário, no nosso dia a dia, nas questões triviais, para que aí assim a gente possa ter ações efetivas que nos levem para coisas que aí sim podem chegar ao ponto do extraordinário. Só que se eu não consigo fazer nem o ordinário, como que eu estou querendo buscar o extraordinário? Dito de outro modo, né? Eu estou falando aqui de uma forma ativa, de uma forma de ações que a gente pode estar em busca de alguma realização, mas aqui é muito pior, porque eu estou falando isso de uma forma passiva. Quantas pessoas não estão presas, estão acorrentadas, né, em correntes invisíveis por ficarem buscando questões extraordinárias, respostas para questões extraordinárias que nem Platão, nem Sócrates, lá naquela época da filosofia, lá, conseguiam trazer de respostas. A filosofia ela trazia perguntas justamente para que nós possamos refletir e aí, com base nessa reflexão, a gente entender o que faz mais sentido para a nossa vida e aí caminhar com esse norte, mas ainda assim é somente um norte, né? Não é a famosa verdade absoluta, né? E aí, a grande questão para essa pessoa era o que é a verdade, né? E aí, por isso que essa frase, nesse momento, ela entra fazendo todo sentido, né? Jamais existirão explicações satisfatórias enquanto a nossa visão do todo for somente parcial. Para exemplificar, né? Eu trouxe um exemplo, né? Imagina um ser que saiu de casa de manhã, num dia comum, num dia trivial, e aí, logo no começo do dia, ele recebe uma notícia do seu celular, um amigo lá contando para ele que a esposa dele estava traindo ele. E aí, depois disso, ele resolve pegar o telefone, ligar para a esposa, conversar, e aí a verdade veio à tona, ela estava realmente envolvida num caso extraconjugal e para piorar, terminou o relacionamento com ele, não sei se para piorar ou para melhorar, talvez tenha sido livramento, é só uma historinha que eu estou contando, tá? Não tem nada de real aqui, mas só para exemplificar melhor e ver como essa frase pode se encaixar bem na nossa vida. E aí, terminou o relacionamento de anos, família ali destruída, mas ele estava indo para o trabalho, ele precisava trabalhar, senão as coisas iam ficar pior. Ao chegar no trabalho, ele é recebido com a notícia de que ele é demitido, né? A empresa entrou numa recessão lá, precisava cortar gastos e ele precisava ser demitido, sendo que ele dependia bastante daquele trabalho. Aí ele volta desolado ao sair para ir para o seu estacionamento, para o seu carro que ainda não estava pago. Chegou lá, era um dia meio chuvoso, passou um carro ao lado dele com uma poça d'água, molhou todo ele. Então, poxa, o cara foi traído, teve o relacionamento acabado, perdeu o emprego, ficou todo molhado e aí foi para casa. Entrou dentro do seu carro, se dirigiu para casa, voltando para casa ali com tudo aquilo ali permeando a cabeça dele, aquela coisa ali sendo mal digerida, não sabendo entender muito bem ainda por que aquilo ali estava acontecendo. Ao chegar na frente do seu prédio, o porteiro ali abriu o portão e aí quando ele foi entrar com o carro, o porteiro acabou fechando o portão sem querer, na hora errada, na velocidade errada, e o portão deu uma pegadinha ali na porta do carro, dando uma arranhadinha. E aí nesse momento esse cara desce do carro e aí, como uma forma de descarregar tudo aquilo ali, ele acaba descontando tudo aquilo ali no porteiro. Aí ele xinga o porteiro, ele ofende o porteiro, ele ofende até a 10ª geração do porteiro. E aí se recompõe, entra dentro do carro, pega e vai para o estacionamento. Naquele momento tinha mais um vizinho chegando e o porteiro olha para o vizinho, os dois olham abismados assim, né, com aquela reação, e dizem um para o outro: nossa, foi só por causa de um arranhãozinho. Tudo isso, toda essa reação por causa de um arranhãozinho no carro? Será que precisava ele falar tudo isso só por causa de um arranhãozinho? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Pro porteiro e pro vizinho que acabou de chegar,
O que eles viram de toda aquela situação que começou lá de manhã cedo com a ligação do amigo contando para esse sujeito, que é o personagem principal da história, que ele havia sido traído, né? Ali para eles, aquela versão toda da história para eles que eles estavam enxergando era somente o portão pegou, deu uma batidinha no carro. Para eles, para os dois, era somente aquilo ali. Parênteses aqui, tá? Eu não estou justificando o fato da pessoa ter xingado o porteiro, não é isso, muito pelo contrário, né? Acho que o respeito ele deve imperar sempre e as causas externas elas não devem ditar como a gente vai reagir. Agora, não é sobre isso, não é sobre essa questão que a gente está falando aqui. A questão é, qual era a visão do porteiro e do vizinho, do todo, de toda a história que aquele homem estava vivendo naquele dia. Aquele dia que ele poderia chamar de um dia cheio de tragédias, por assim dizer, né? Para aqueles dois era somente aquela visão parcial. E aí, nesse momento, eles acabam julgando ou trazendo uma avaliação do fato com aquela visão parcial. Ora, e o que isso tem a ver com o que eu estou falando aqui desde o começo da live, né? Com jamais existirão explicações satisfatórias enquanto a nossa visão do todo for somente parcial. Por acreditar que aqui na vida a gente caminha sempre tendo somente uma visão parcial. E por termos somente essa visão parcial, nós não temos a visão do todo. Muitas vezes a gente julga e gostaria que as coisas fossem do jeito que a gente acredita que tem que ser. E isso causa neurose porque a gente acredita muitas vezes que a vida é injusta, que aquilo ali não devia ter acontecido, que isso aqui não pode acontecer, quando são questões que jamais serão respondidas ou que sequer eu acredito que a gente deve gastar o nosso foco e a nossa energia com isso. Porque já que não vão ter respostas, por que isso vai precisar ser uma questão para mim? Fica claro quando a gente traz para esse contexto, para esse cenário mais banal, né? Porque essas questões que não podem ser respondidas, elas fazem parte de algo que eu não conheço, ou seja, de algo que eu desconheço. E ao desconhecer, fica difícil colocar qualquer tipo de julgamento, ou fica inútil colocar qualquer tipo de julgamento naquilo que eu não conheço. Imagina que eu fosse traçar um gráfico aqui agora para vocês, né? E aí dentro desse gráfico vamos falar, olha, aqui nós temos 100% de possibilidades. Dentro desse gráfico, dentro desse círculo aqui, nós temos 100% de possibilidade. E aí nós vamos classificar esse 100% de possibilidade, a gente vai dividir em 3 pontos. Quais são esses pontos? Primeiro, quanto por cento desse 100 é aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei de fato. Isso eu sei, isso eu entendo, isso eu domino. De todas as coisas do mundo. Tá? Não é sobre um tema específico, eu estou falando de todas as coisas do mundo, de tudo aquilo que existe no mundo. Quanto por cento desse 100 de fato é aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei? Toda vez que eu faço essa pergunta para as pessoas, a maioria delas responde para mim, e eu acredito que faz muito sentido, que isso é equivalente a menos de 1%. Ó, Machado, eu acho que é, sei lá, 0,0000 e aí vai, né? E eu também concordo. Eu acredito que aquilo que a gente conhece de fato de tudo que existe no mundo é 0,000. Quantas coisas tecnológicas já não estão sendo construídas por aí e a gente sequer sabe. Muitas vezes no Brasil acaba chegando muito depois, né? Mas não só isso, né? A gente pode levar para todos os outros âmbitos, né? A maioria das coisas de fato a gente não... poucas coisas de fato é o que a gente conhece. O segundo ponto, segunda classificação é as coisas que eu sei que eu não sei. Então vamos pegar um exemplo de quanto de distância tem aqui de Porto Alegre, que é onde eu estou hoje, até Londres. Eu não sei responder essa pergunta, eu precisaria olhar na internet aqui para pesquisar. Talvez muita gente saiba. Agora, sei lá, qual é a capital do Chipre? Qual é a capital da Macedônia? Eu sei que eu não sei. Eu sei que existe a capital, o país lá chamado Macedônia, que tem uma capital, mas eu não sei qual é a capital, né? Então, esse é o segundo ponto. As coisas que eu sei que eu não sei.
aí já dá para aumentar um pouquinho mais o percentual. Talvez não seja esse menos de 1%, mas é um pouco mais. Agora, o terceiro ponto são as coisas que eu sequer sei que eu não sei. As coisas que eu sequer tenho consciência, né? Tinha um escritor que agora me fugiu o nome, ele é muito conhecido, é um dos escritores ingleses, eu acho que é em Hamlet que ele fala, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. O Shakespeare, né? Poxa, estava esquecendo, deu amnésia agora. O Shakespeare, ele fala num dos seus livros o seguinte, que existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E eu acredito, de fato, que são muitas. A grande maioria das coisas, toda vez que eu trago esse gráfico num bate-papo com as pessoas, ou numa ferramenta, ou dentro de uma sessão, a resposta, ela é 100% das vezes a maioria das coisas são, se eu fosse atribuir um percentual a isso, grande parte desse percentual está ali. A maioria das coisas são aquelas que eu sequer sei que eu não sei. Eu não tenho nem consciência de que existem, mas eu sei, de alguma forma devem existir. Então, se a gente vê por esse ponto de vista, se eu tenho essa consciência de que a maioria das coisas eu sei que eu não sei, que existe muita coisa no mundo que eu sequer tenho consciência, isso precisa deixar de ser uma questão para que eu possa viver uma vida de uma certa forma com mais leveza, com uma paz interior. Eu não estou falando aqui sobre paz no sentido de passividade. Então agora deixa a vida me levar. Não, eu estou sempre aqui levantando a bandeira da busca pela evolução. Agora, a busca por uma verdade, por um conhecimento que nunca vai ser satisfatório, porque eu nunca vou ter uma certeza, uma validação, ou pelo menos aqui em vida não vamos ter, ela não deveria ser uma questão, porque isso causa neurose, e se causa neurose, eu não consigo focar no cotidiano, no trivial, no ordinário, naquilo que está ao meu alcance fazer. Então, ao conversarmos sobre isso, né, aí a pessoa estava entrando nessas questões, né, poxa, eu não sei qual religião seguir, eu já fui numa, mas aí lá eu me frustrei, aí depois fui na outra, aí lá eu também vi coisas que eu não queria, e assim, assado, e aí ali, óbvio, né, existia uma expectativa dessa pessoa, né, o que a gente conversava ontem, uma necessidade de controle, uma necessidade de segurança. Eu preciso dessas respostas, eu preciso dessa certeza, senão eu não consigo me orientar no mundo, né. E aí eu trazia um exemplo para ela, poxa, a gente começou a debater ali, trazer, poxa, certamente numa determinada religião tu já viu coisas positivas, coisas negativas, né? Tu já viu lá falar dos padres, a gente já viu já situações de padres fazerem coisas que não foram legais e outras que foram canonizados por atos nobres, né? Como o exemplo daquele que lá no campo de concentração que eu falei, o padre Maximiliano Kolbe, que deu a própria vida para salvar uma outra pessoa. Por outro lado, a gente vê casos aí de padres se metendo em escândalo. Então, é a função do padre, é a função da religião em si, que encontra-se a verdade, ou não? Ou ali são seres humanos vivendo vida e são passíveis de erro e de acertos, né? Aí isso a gente pode estender para todas as demais, né? Mas eu volto aqui, o tema não é falar sobre religião, o tema é falar sobre a questão interna, né? Como a gente está internalizando todas essas questões nas nossas vidas. E aí eu trazia o exemplo para ela, imagine agora um padre, um pastor e um rabino todos dentro de um elevador, e ali eles estão numa discussão sobre o que é a verdade, o que é o melhor, o que precisa ser seguido, e aí eles começam um bate-boca ali, né? um querendo colocar a verdade na vida do outro, e aí eles começam a debater, começam a discutir, e daqui a pouco o elevador para, tem um apagão. Aí o elevador para, e aí tudo fica escuro, e aí eles começam a se olhar, e agora o que a gente vai fazer? Será que a gente vai ficar preso aqui? Quantos minutos tu acredita que vai levar, se é que leva minutos, para essas 3 pessoas que estavam há pouco tempo ali discutindo e debatendo sobre o que é a verdade, sobre a minha melhor do que a sua? Quanto tempo tu acredita que vai levar para eles se unirem em busca de um objetivo comum, que é resolver a questão do elevador, que é conseguir sair dali? Mas eu diria que, olha, não sei nem se leva minutos. Então, com base nisso, a gente já tem um certo princípio aqui do que a gente pode chamar de verdade. Essa verdade mais subjetiva, né?
Ora, a verdade é aquilo que une. Aquilo que me coloca em união por um objetivo comum é o que a gente pode chamar de verdade. Enquanto não houver essa união, tudo são apenas opiniões, apenas crenças particulares, né? A gente viu nos últimos anos aí uma questão que obviamente foi uma grande tragédia no mundo, levou a vida de muitas pessoas e que de um determinado modo uniu as pessoas num objetivo comum, que era acabar com aquele vírus. Por que esse tipo de união é a verdade? Porque ali não existe distinção. O israelense lá e o palestino, eles estavam usando máscara, né? O presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia precisavam usar álcool em gel, né? Então ali naquele momento não existe política, aquilo ali naquele momento não existe religião, aquilo ali naquele momento não existe o que eu simpatizo ou não. Ali existe uma verdade porque existe uma busca em comum, né? Então, estou fazendo esse parêntese aqui por quê? Porque quando a gente quiser olhar para essa questão, a gente pode olhar, poxa, o que está nos unindo? O que está nos levando para o mesmo objetivo em comum? Isso eu posso chamar de verdade. O restante é uma questão só particular minha. E se é uma questão particular minha, por que eu vou atribuir sofrimento a isso, inquietude a isso, sendo que tem coisas mais importantes que eu preciso resolver? E aí o que eu dizia para essa pessoa é o seguinte: eu não estou aqui levantando a bandeira e dizendo para ti, não seja nada, não tenha opiniões, não siga um determinado tipo de ponto, não siga uma religião, não siga um partido político. Não é isso. Eu acredito que essas coisas até nos ajudam muitas vezes na nossa vida, na maioria das vezes. Agora, siga sabendo que do outro lado vai existir sempre uma outra pessoa que está seguindo um outro ponto, um outro caminho e precisa ser respeitado. Porque se tu seguir um caminho querendo ter aquela certeza de que aquilo ali é o que importa e o que todos os outros escolheram não, vai ser uma vida de frustração. Vai ser uma vida de certo sofrimento, porque tu não vai estar alcançando essa certeza e essa segurança que tu quer ter naquilo que não tem resposta, né? Então, dito isso, eu acho que fica aqui essa reflexão hoje, que é: não busque respostas satisfatórias, pelo menos, em coisas que você só tem a visão parcial, né? Eu acho que isso responde as questões mais dolorosas, né, que existem na humanidade, que é quando muitas vezes a gente olha, eu não sei para você, mas eu acredito que talvez para a maioria das pessoas, uma das coisas que mais nos deixa impactados é quando a gente olha para uma criança, por exemplo, né, enferma, né, para uma criança que vem com algum tipo de debilidade, com algum tipo de doença física ou psicológica, e aí tu olha, poxa, fica aquele senso, né, de injustiça, né, muitas vezes na cabeça das pessoas, do tipo, poxa, isso não é justo, né? Aquela coisa de, poxa, essa criança ela não fez nada para merecer. Fica esse tipo de percepção. Agora, como que eu respondo esse tipo de questão? A gente pode buscar respostas em diversas vertentes, sim, mas ainda assim vão ser respostas parciais. Porque a verdade, a resposta absoluta sobre isso, na maioria das vezes, eu não vou ter, ou não vou ter pelo menos aqui em vida. E se é uma visão parcial do todo, que é aquilo que a maioria das coisas eu de fato nem sei que eu não sei, isso precisa deixar de ser uma questão. Aí eu largo a mão do controle, aí eu solto o controle das coisas que não estão sob meu controle. E aí somente dessa forma eu posso agir. Essa é a forma da gente transformar a passividade de olhar para as coisas e ficar ali reclamando ou dizendo isso não é justo, isso não poderia ser, e colocar na nossa vida as ações que a gente pode realmente fazer para talvez minimizar aquela dor, talvez para amenizar, ou talvez para dar um novo significado, ou talvez para transformar aquela ferida num remédio da vida das outras pessoas. Quantas pessoas não passaram por situações difíceis e depois de cicatrizada, fazendo uma analogia aqui, né? Depois de cicatrizada aquela dor,
Aquilo ali não passou a ser remédio na vida das outras pessoas, porque outras pessoas também estão passando por aquela situação e ela, por já ter vivido aquilo ali, ela tem uma autoridade para poder pegar na mão daquela pessoa e dizer, poxa, tá bom, tamo junto, eu já passei por isso, agora eu consigo te ajudar, vem cá. Olha só, eu vou te dizer como que eu consegui passar por isso. E talvez é aquilo ali que a outra pessoa precisa ouvir, né? Então que a gente possa olhar para essas incertezas, para essas questões que jamais serão respondidas e a gente possa de uma certa forma se aquietar. Que a gente possa de uma certa forma conseguir estar serenos na tormenta, né? Como num post que eu falei ontem, que é uma das coisas que eu desejo ser, a pessoa que é serena na tormenta, que olha para aquilo e diz, tá bom, cara, é isso. Tá bom, é isso que a vida tá me dando? Então beleza, vamos embora, eu vou fazer o meu melhor com base nisso, tá? Eu termino aqui então hoje essa live com um conto bem rapidinho, uma forma de olhar que é lá de um imperador chamado Marco Aurélio. Ele foi um dos grandes propulsores de uma corrente filosófica chamada estoicismo. O estoicismo hoje ele já voltou a ficar, não sei se dá para usar essa palavra, mas na moda, né? É uma corrente filosófica que eu me identifico muito, já faz mais de 5 anos que eu sou um adepto e eu leio bastante sobre o estoicismo, né? Que ele não foi criado pelos romanos, mas ela se difundiu muito ali em Roma, né? Com o trio, né, de ouro do estoicismo que chamam, que é o Sêneca, que foi um filósofo também romano, o Epiteto e Marco Aurélio. Né? E era uma corrente filosófica, ela é tão incrível que ela serve para qualquer tipo de contexto, né? Por exemplo, o Epiteto, ele era um escravo, né? E ele escreveu grandes livros e grandes obras mesmo estando ali naquela situação. E o Marco Aurélio era o imperador, talvez uma das pessoas mais poderosas do mundo e que também foi considerado um dos maiores imperadores da humanidade, né? Devido à sua bondade, devido à forma que ele tocava, né? Que ele liderava aquela cidade. E ele também foi um dos grandes difundores do estoicismo. Existem grandes livros, meditações de Marco Aurélio, existe a arte de viver do Epiteto, né? A brevidade da vida de Sêneca, né? Mas isso só fazendo um parênteses sobre o estoicismo e o que essa história do Marco Aurélio teve a ver com o que eu conversei aqui com vocês hoje, né? Porque entrava num bate-papo dessa questão também sobre o que vai vir depois, né? Vai vir castigo, vai vir recompensa. E aí uma certa pessoa lá, não sei se era aluno, não sei se era amigo do Marco Aurélio, chegou para ele e falou, mas poxa, Marco Aurélio, grande imperador, por que você pratica tanta bondade na vida se, né, às vezes abrindo mão de algum tipo de ganho, muitas vezes, para poder praticar a bondade, a justiça, essas coisas aí, tudo que tu fala que se chamam virtudes, sendo que tu nem sabe o que vem depois, tu nem sabe se tu vai para o céu, tu não sabe nem se existe céu, né? Por que tu pratica isso? Óbvio que na pergunta no mundo daquela pessoa que estava fazendo aquela pergunta existia o seguinte paradigma: a gente precisa fazer o bem para ir para o céu. Essa era a grande crença, né? Era a grande premissa daquela pessoa ao fazer essa pergunta. E aí o Marco Aurélio sabiamente ele pega e dá uma resposta para essa pessoa que é uma resposta que marcou muito a minha vida. Por isso que eu falo, às vezes frases, às vezes trechos de livros, eles servem para permear uma vida, né? E aí o Marco Aurélio responde o seguinte para essa pessoa: olha, é que assim, vamos supor que exista o céu e que lá seja um ótimo lugar e que seja para lá que as pessoas que praticam a bondade vão. Então só aí, se for isso, já valeu a pena eu ter sido uma pessoa boa, já valeu a pena eu ter praticado a bondade. Tá bom, concordo, mas e se não existir? Aí ele fala, se não existir, o outro caminho seria, terminou aqui tudo acabou, a gente morreu e aqui tudo terminou. A única oportunidade na vida que eu vou ter de ser bom é essa. Então também valeu a pena porque eu aproveitei essa oportunidade. Então eu achei incrível essa resposta do Marco Aurélio, que deixou a pessoa certamente sem resposta, ou no mínimo indo para casa refletir por uns 10 dias sobre como ela estava vivendo a vida dela, né? Então seja para ir para o céu, ou seja que aqui tudo acabou, é a minha única oportunidade. Então em qualquer situação, em qualquer circunstância, vale a pena ser bom. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que
isso ajude com muitas das neuroses que às vezes a gente carrega por aí, né, de querer respostas para tudo, que a gente saiba que não vão existir explicações satisfatórias, porque a nossa visão do todo é somente parcial, e já que é assim, que a gente caminhe em paz com isso e focando naquilo que está sob nosso controle, aquilo que está sob nossa responsabilidade, que são os nossos pensamentos, a nossa comunicação e as nossas ações. E assim eu acredito que a gente pode causar uma diferença positiva no mundo, na nossa vida e na vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Por hoje é só, essa foi a nossa live número 13, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com mais pessoas e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui na nossa live número 14, tá bom? Um grande beijo, Beth, satisfação te ter aqui, muito obrigado por ter também divulgado aí ontem o Instagram para outras pessoas, teve bastante gente chegando ontem me dizendo que ficou sabendo por ti. Para mim é uma grande honra, porque assim como o Marco Aurélio, tu tá para mim nessa lista de pessoas que praticam o bem. Então, um grande beijo, amo muito a sua vida e fiquem com Deus a todos. Até mais, pessoal. Amanhã estamos aqui de volta. Valeu, grande beijo. Tchau, tchau.